Muito boa tarde a todos. Good evening to everyone. Sejam bem-vindos novamente a esta segunda parte deste congresso, neste nosso dia. De manhã falámos sobre a questão do grande conflito. In this morning we talked about the great controversy issue, how it started, and all the matters related to this great controversy that we are in. Okay, de manhã falámos sobre a questão do grande conflito e o que é que implica como é que estamos implicados nele também. Da parte da tarde falaremos sobre vitória cristã. And this afternoon we talk about victory in Christ. So, Ivan, they are all yours. São todos teus, Ivan. Obrigado. Começamos com uma oração? Vamos fazer uma oração, queridos? Vamos orar juntos então. Oremos. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui neste momento para ouvirmos mais uma vez a sua palavra. E lhe pedimos que o teu Espírito, Pai, esteja sobre nós nesse momento, abrindo nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. E que sejamos transformados, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para receber sua palavra em nosso coração e sermos completamente transformados pelo teu poder, Senhor, pela tua graça. Que o Senhor continue falando às nossas mentes nessa tarde. Te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, boa tarde a todos. Again, good afternoon to every one of you. Hoje pela manhã nós falamos sobre o grande conflito e como funciona este grande conflito. Well, today morning, as I said a while ago, we talked about the great controversy and how it works. Agora de tarde nós iremos falar sobre como vencer neste grande conflito. And this afternoon we will talk about how to win in this great controversy. Porque quando nós vemos sobre a verdade de que haverá um povo nessa terra que conseguirá viver sem transgredir os mandamentos, when we see that there will be a people on this earth capable to keep the commandments, nós ficamos muitas vezes assustados. That frighten us. Porque a gente pensa, como que eu vou fazer parte desse grupo? We think, how can I be in this group? Como eu vou viver nesta terra sem transgredir nenhum mandamento? How can I live in this earth without transgressing the commandments of God? Como que na minha vida Deus vai conseguir olhar e ver perfeitamente a vida de Cristo? How can God? Como é que Deus vai? How can God look at me and see the life of Jesus in me? É sobre isso que queremos falar nesse momento. We will talk about this from now on. Eu irei ler alguns textos de um pequeno livro, um livro pequeno chamado Vitória em Cristo. I will read some quotes of a small book called Victory on Christ. Esse livro é de um autor chamado W.W. Prescott. The author name is W.W. Prescott. Esse Prescott, ele era um pastor adventista. That man was an Adventist pastor. E ele esteve na conferência geral de 1888. And that man was in that general conference, that session of the General Conference on 1888. Inicialmente, quando ele ouviu a mensagem, ele rejeitou a mensagem. Initially, he rejected this message. Mas quando ele retornou para casa, when he came back, e ele começou a ver o que Ellen White falava sobre essas palestras, and when he heard what Ellen White was talking about these lectures, ele começou a estudar por si aquelas mensagens. He started to study by his own his messages. Então, cerca de 7 anos depois, em 1895, 7 years late, in 1895, ele foi para a Austrália. This man went to Australia. E ele começou a pregar esta mensagem. And he started to preach this message. E é sobre ele que eu comentei que quando ele começou a pregar, and so when this man started to preach, o seu rosto começou a brilhar para todos os lados. His face started to shine on that room. Ellen White estava sentada na tenda. Ellen White was seated on that tent. E ela disse que aquelas palavras ardiam no coração das pessoas que ouviam. Those words were burning inside of people's hearts. E este homem escreveu um pequeno livro. And this man wrote a small book.
chamado Vitória em Cristo. called Victory on Christ. E esse livro nós temos o PDF dele, quem quiser nós podemos mandar. We have this book in PDF file. No Brasil nós já temos ele impresso. In Brazil, we have this book printed. E hoje nós vamos falar justamente sobre como vencer na vida cristã. And today, we will see how to gain or to be victorious on Christian life. Mas nós vamos ver que ser vitorioso na vida cristã não é sobre coisas materiais. To have a victory on Christian life, it's not on material stuff. It's not about money or so on. Mas a verdadeira vitória é a vitória sobre o mundo, o pecado, a carne e o diabo. The true victory comes over the sin, the flesh, the devil, and yes, Yeah. that. Então, nós vamos começar com um trecho. Vamos abrir Apocalipse capítulo 14. Revelation chapter 14. Verso 1. Verse 1. 14, verso 1. 14 verse 1. 14. Diz assim, todos acharam? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Pode ir. And I looked, and a lower lamb stood in the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written on their foreheads. Nós não vamos falar especificamente do número em si, Let's not talk about this number specifically, mas iremos falar sobre o fato de eles terem o nome de Deus escrito em suas testas. but let's talk about the fact that these people have the name of God written on their foreheads. O que significa ter o nome de Deus em sua testa? What's the meaning of this, to have the name of God on our foreheads? O que é o nome de Deus? What is the name of God? No livro O Maior Discurso de Cristo, página 10, se eu não me engano, Ellen White diz que a glória de Deus e o nome de Deus também é o seu caráter. Okay. Vamos resumir de novo. No livro aqui? O Maior Discurso de Cristo, só Yeah, que eu acho que é Thoughts on the Thoughts Mount on- of Blessings. Eu acho que é, Great Speech of Jesus. No. não sei. Yes, in one of the Ellen G. White books is written, what? Ela diz que o nome de Deus é o seu caráter, The name of God, it's his character, assim como a glória dele também. such as his glory as well. E como vemos isso na Bíblia? How can we see this on the Bible? Quantos se lembram quando Moisés pediu a Deus para ver a glória dele? How many of you remember that episode when Moses asked God to see his glory? O que foi que Deus mostrou a Moisés? What did God show to Moses? Farei passar diante de ti toda a minha bondade. I'll pass my goodness in front of you. E Moisés, quando começou a conhecer o Senhor, quem era ele? When Moses started to know the Lord, who was he? Todos os atributos do caráter de Deus foi o que Moisés conheceu ali. So Moses only knew all the attributes of the character of God. Então, quando na Bíblia vemos a glória de Deus e o nome de Deus, refere-se também ao seu caráter. So when in the Bible you see the name of God and the glory of God, it's all about his character. Levar o nome de Deus na testa significa carregar o caráter de Deus, a mente de Cristo. Take the name of God's name on our forehead means that we have the same character as God and the mind of Jesus. Assim como a besta do Apocalipse, ela coloca a sua marca sobre a mão e sobre a testa. Well, the beast on the Revelation put its mark on the hand and in the forehead as well. Na testa significando o intelecto, a mudança do intelecto, e na mão representando as obras daquelas pessoas. So in the forehead represents the thoughts, the intellect, our way of thinking, and at the end represents all of our works. Agora veja o verso 5, o que é que diz sobre esses 144.000. Now check on verse 5 now, about 144,000. Diz, verso 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono. And in their mouth was found no guile,
for they are without fault before the throne of God. Veja que essas pessoas, nos últimos dias, quando a Bíblia apresenta o conflito final, So these people, in the end of days, on the great controversy, a Bíblia diz que eles são irrepreensíveis. the Bible say they are without fault. E por que sem culpa ou irrepreensíveis? Why without fault? Porque este é o plano do Evangelho para todas as pessoas. Because this is the plan of the gospel for everybody. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 1. Peço que vocês anotem esses textos. Colossians chapter 1, Versos 21 e 22. verse 21 and 22. Colossians chapter 1, verse 21 and 22. Nós vamos ver por que Jesus morreu por nós e qual é o objetivo do Evangelho na vida de um ser humano. So why Jesus died for us and what is the purpose of the gospel in our lives? Diz assim: a vós também que em outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Então, nós vemos que o Evangelho, Deus, através do Evangelho, quer tornar as pessoas santas, irrepreensíveis, inculpáveis. So God, through the gospel, want to make us unblameable and unreprovable. Mas como que ele faz isso? But how does he do that? Como que João viu um povo irrepreensível, ou seja, sem culpa nos últimos dias? How did John saw these people unblameable and unreprovable at these days? Eu quero fazer parte desse povo. I want to be part of these people. Me too. Então eu preciso saber como Deus faz. Okay, we need to know how God does that. E Prescott escreve sobre isso aqui. And Prescott comes right on that. Eu vou ler uma citação aqui que começa no capítulo 6, é um capítulo bem pequeno. Okay, this quote on this book, on chapter 6. Ele diz assim: por muito tempo eu tentei alcançar a vitória sobre o pecado, mas falhei. Desde então, eu aprendi a razão. Em vez de fazer a parte que Deus espera de mim e que eu posso fazer, eu estava tentando fazer a parte de Deus, o que Ele não espera que eu faça e eu não posso fazer. Primordialmente, minha parte não é ganhar a vitória ou conquistar a vitória, mas receber a vitória que já foi conquistada por mim por meio de Jesus Cristo. For many times I tried to achieve victory over sin, but I missed. Since then, I learned the reason for that. Instead of making the part that God hopes me to do, that I can do, I was trying to do the part of God that He doesn't expect me to do, and I cannot do actually. Firstly, my part is not gain victory, but to receive the victory that was conquered already by me in the midst or by Jesus Christ. Então, Vitória em Cristo. Vitória em Cristo, de W.W. Prescott. Victory in Christ. Capítulo 6. Então, nós precisamos compreender o seguinte. Ele disse aqui que ele tentava vencer, mas sempre falhava. So, Prescott was writing here that he was trying to overcome sin, but he was missing all the time. E qual era a razão? Por que ele sempre caía? Why he was always falling? Queridos, hoje, no meio cristão em geral, as pessoas dizem que a vida cristã é normal viver altos e baixos. So, nowadays people used to say that in Christian life it's normal to live ups and downs. Hoje eu estou em pecado, mas amanhã eu não estou em pecado, depois eu volto a cometer algum pecado e assim vai. Okay, today I sin, tomorrow I don't sin, but the day after tomorrow I will sin, and the day after tomorrow I will not sin again. So it's like this. Mas quando você olha para a vida de Jesus, você vê isso? When we look at the life of Jesus, do you actually see this? Você vê Jesus um dia em comunhão com o Pai e um dia em comunhão com o diabo? So you will see Jesus in day communion with the Father and another day communion with the devil? Não. Of course not. Então, nós precisamos saber como Jesus conseguia viver uma vida irrepreensível todos os dias.
So we have to understand how Jesus would live an unblameable life every day. Porque Satanás disse que Jesus até conseguiu, mas nós não conseguiríamos. So, but Satan said, okay, Jesus could do it, but we cannot do it. Então, como conseguir isso? So how can we achieve that? Para entendermos isso, precisamos entender como ocorre o processo da justificação pela fé. Okay, we have to understand all the process of justification by faith. Então, nós vamos entender por que Prescott disse que ele tentava, mas falhava. So we will see why Prescott would try, and he always missing. Então, vamos começar a entender isso agora. Romanos capítulo 3. Okay, Romans chapter 3. Vamos Book of entender. Romans chapter 3. Romanos capítulo 3, verso 20 até o verso 24. 20 to 24. Espero em nome de Jesus que fique bem claro todo o processo da justificação pela fé, para que possamos verdadeiramente vencer o mundo. Okay, we try to make this clear, the justification by faith, very clear here for us to be able to beat the world in Jesus. Lembrem-se que o Espírito de Profecia diz que se eles tivessem entendido esta mensagem, em poucos meses Jesus teria retornado. Remember, the Spirit prophecy says that if they would understand that message in 1888, in a short month, Jesus would return to earth at the time. E nós estamos na mesma situação novamente. And we're still in the same situation 100 many years later. Se nós compreendemos esta mensagem aqui neste congresso, If we understand this message here on this Congress, embora talvez não venhamos a rodar todo este mundo, although we might not preach it throughout the world, mas com certeza Internet can do muitas pessoas irão ser alcançadas através de nós. but many people will be reached through us, well, through internet as well. Yes. Internet will give us a help. Então, vamos ver aqui em Romanos capítulo 3, versículo 20. Romans 3:20. 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified on his sight. For by the law is the knowledge of sin. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Nós temos aqui um grande problema neste We have a verso. problem here. Primeira pergunta, o que é a justiça? So the first question is, what is righteousness? Biblicamente falando. Biblically speaking, by the Bible. Santidade, perdão, amor. É justiça. Nós queremos saber o que é justiça. What is righteousness? Holiness. Holiness. Mas onde nós encontramos essa santidade? Onde nós encontramos tudo isso que nós estamos dizendo que é justiça? Where do we find all these subjects that we're saying is righteousness, this holiness, and A Bíblia nos diz. Bible tells us. Existe um lugar específico onde você vai olhar e você vai dizer, aqui está a justiça. There is a specific place where we see where the righteous is. Também. Mas vamos ler aqui Salmo capítulo 119. Right. Salmo Psalms 119. 119. Também. Salmo capítulo 119, verso 172. 172. Essa tradução que eu estou usando, a Almeida Corrigida Fiel, ela traduziu perfeitamente este verso. Não sei se nas outras traduções está assim também. Salmo 119, verso 172 diz: a minha língua 119, 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. My tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. Então, o que é justiça diante de Deus? So what is righteousness towards God? Seus mandamentos. His commandments.
Os mandamentos de Deus são a expressão do caráter de Deus. The commandments are the expression of the character of God. Isso significa que é muito simples. Deus vive sempre de acordo com a sua lei. Well, this is simple to understand because God always lives according to his own law. Então a lei de Deus não é algo arbitrário, como se ele colocasse e dissesse, ó, eu criei vocês, eu quero que vocês vivam assim. So God's law is not something just like that when he says, okay, I created you and now you have to live like this. Mas ele diz, olha, vivam assim, porque eu sou assim. Okay, but he says, okay, you live like this because I am like this. Não tem como eu viver em alguém e isso aqui não acontecer. This doesn't exist if I live inside of someone and that cannot happen. Porque este é o caráter dele. Because this is the character of God. Então, quando nós olhamos para a lei de Deus, ali está a justiça de Deus. So when we look to the law of God, there is the righteousness of God. Todos entenderam então que a justiça se encontra na lei de Deus? So every one of you have understood that the righteousness of God is inside of his law. Todos entenderam isso? Que a lei é uma expressão do seu caráter? The law is an expression of his character. Então agora nós encontraremos o problema em Romanos 3. Now in Romans chapter 3 we will find a problem. Porque olha o verso 21. Mas agora se manifestou de que forma a justiça? 21, right? Yes. De que forma se manifestou a justiça, como diz na Bíblia de vocês? In which way manifests righteousness here? Without, sem a lei. Okay. Se a justiça é a expressão do caráter de Deus, que é a lei de Deus, como a justiça se manifestou sem a lei? Parece uma contradição. If righteousness manifested itself in, Se a lei de Deus é uma expressão do seu caráter, so if the law of God is an expression of his character, e a lei de Deus é a sua justiça, and the law of God is his righteousness, como pode a justiça de Deus se manifestar sem a lei? how can the righteousness of God be manifested without the law? Como isso é possível? How can be this possible? Vamos continuar o verso 22. Na verdade, o verso 21 ainda. Yes. O final dele. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. But now the righteousness of God without the law is manifested by witnessed or being witnessed by the law and the prophets. Vamos fazer uma ilustração para que todos possam compreender. Let me make an example for you now. Imagine que aqui está o trono de Deus. Okay, this is the throne of God here. E aqui está a lei de Deus. This is the law of God then. Imagine que essa lei, ela lança uma luz sobre você. Imagine this law enlightens you. Todos já andaram de avião aqui? So everyone ride a plane, fly a plane. Quando você vai andar de avião, não tem que passar por... Como é o nome daquele negócio? Okay. Tipo, quando você passa para ver se tem metal, um scanner. When you go to the airport, you pass through a scanner to see if you carry something bad. Imagine que a lei é esse scanner. Now the law, let's pretend the law is this scanner. Então, quando você chega na frente da lei, so when you come in front of the law, ela vai escanear o seu caráter. It will scan your character. Então, quando ela escanear o seu caráter, when it scans your character, se houver uma mancha no seu caráter, if there is a spot on your character, ela vai fazer pi, 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 pi. It sounds the alarm. Agora imagine, você chega diante da lei e ela diz, cheio de erros. So you come towards the law and the law say, you have mistakes in your life. E nós temos o Salmo 15 e o Salmo 24 que fazem a mesma pergunta. So the Psalms 15 and 24 makes the same question. E ele diz, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? So, my Lord, who dwells in your tabernacle? Quem subirá ao monte do Senhor? Who rises to the mount of the Lord? E ele diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Those who are clean of his hands and pure of his heart. Mas a lei, ela está escaneando você, dizendo, você não é puro de mãos e não é limpo de coração. But the law is scanning your character and say, your hands are not pure, and your hands are not clean, and your heart is not pure. Mas digamos que você passou pela frente da lei, e então você diz,
meu Deus, me perdoe, eu prometo que a partir de hoje eu não faço mais nada disso. So then you come inside of the law, in front of the law, so in front of the scanner, but you come to God and say, "My God, forgive me. I don't want to do this anymore." A lei pode te perdoar? Does the law forgives you? Deus pode dizer, não, tudo bem, tranquilo. Tudo que você fez até aqui, já que você está falando que você vai viver certinho, eu vou aceitar. Okay, so God can say, okay, if you are repenting, if you are saying that you won't do this anymore, fine. Deus pode simplesmente fazer isso? God can No. do this just like that. Agora imagine que você olha para a lei e diz, por favor, me deixa entrar, eu quero entrar no céu, por favor, eu quero ser uma pessoa melhor. Now you look to the law and say, look, I want to go in heaven. I want to be a better person. Please, please, please. Mas Romanos 3:20 diz que pela lei ninguém será justificado. But in Romans 3:20 says, by the law, no one is justified. Isso significa que não importa o que você faça, That means that doesn't matter how many good things you do. boas obras não apagam pecado. Good works do never erase sins. Então, só existe uma maneira. Agora imagine que você está diante da lei chorando e você ouve uma voz. You are in front of the law crying now, and you listen to a voice. E uma voz diz, vem aqui. And the voice says, come here. E então você recebe uma roupa Then you receive this outfit, these clothes, completamente diferente. completely different, Branca, alva como a neve. white as snow. E a pessoa diz para você, veste essa roupa. And that voice say to you, dress those clothes. Agora volte para frente da lei. Now you come back in front of the law. E então você volta Now you come, e a lei já não te acusa mais. then this law, this scan, doesn't sound the alarm anymore. Essa é a primeira parte. This is the first part. Isso se chama justiça imputada. This is imputed justice. Ou seja, Jesus Cristo, quando você vai a Ele When you go to Jesus e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, and you accept Jesus as your Savior, no livro Caminho a Cristo, and Steps to in the Christ. book Steps to Christ, ali ela diz que Cristo toma você, that there says that when Jesus takes you, perdoa todos os seus pecados forgives all of your sins, e Deus trata você como se você nunca tivesse pecado na sua and vida. God treats you as if you never sinned before in your life. Por mais pecaminosa que foi sua vida passada. For the most sinful, or for the most sins you have committed all throughout your life. Então Jesus te dá essa veste So God gives you those dresses. e diante de Deus, diante da lei de Deus, So before God's law, você está completamente justo. you are completely righteous. Essa é a primeira parte. This is the first part. É isso que Jesus faz por cada um de nós. That's what Jesus do to every one of us. Então, só que ele não para por aí. But Jesus doesn't stop. Ele agora vai fazer uma outra obra. He's going to do another work on us now. Vamos continuar a leitura aqui do verso 22. Okay, let's carry on in verse 22. 22 diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Even the righteousness of God, which by faith of Jesus Christ unto all and upon all of them that believe, for there is no difference. Antes de continuar nesse verso 22, vamos finalizar esse verso 21. Porque ali diz que se manifestou sem lei. Precisamos entender isso. So back to verse 21, it says the righteousness of God without the law is manifested. Por que sem lei? Why Veja, without law? quando eu olho para a lei me traz algum tipo de justiça? When I look to the law for itself bring me any kind of righteousness? The law No. itself? Não. No. Para onde eu fui para conseguir justiça? Where did I go to achieve justice or righteousness? To Jesus. Jesus. Mas depois que eu voltei para a frente da lei, But when I came back in front of the law, para a frente do scanner, in the front of the scanner, quem testificou que aquela justiça é uma justiça válida pela lei? who testified that this justice is, this righteousness is good by the law? Quem testificou? Who testified that? Ó, preste atenção, vou repetir. Quero ver se todos estão prestando atenção. Quando eu vim de volta para a lei, Okay, again, when I came back to the law,
quem testificou que aquela justiça que eu recebi é a justiça válida? Who testified that justice, that righteousness was the valid righteousness? A própria lei. Porque da primeira vez que eu fui até ela soou o alarme. Because in the first time when I was dirty, I went to the law and the law sounded the alarm. Mas quando eu fui a Cristo e retornei, But when I went to Jesus and came back, o alarme não soou mais. the alarm didn't sound anymore. Então, quem testificou de que essa justiça é uma justiça válida? So who testified about this righteousness? A lei. The law itself. Por isso, olha o verso 21 de novo. Verse Mas 21. agora se manifestou sem a lei. Por que sem a lei? Porque foi com Cristo. But no verse 21, but without the law is manifested, because now was with Jesus. Mas depois que diz que essa lei, a justiça se manifestou sem a lei, diz que teve o testemunho de quem? Da lei. Então a lei não foi anulada. So the law, so after this, the law witnessed on me, on my favor. A lei continua escaneando. The law keeps scanning, Mas agora a mudança foi feita em mim. but the change was made on me now. O mundo cristão hoje diz que Jesus mudou a lei. The Christianity says that Jesus changed the law. Que agora estamos no tempo da graça e não precisamos mais guardar a lei. We are in the time of grace, and we must not fulfill the law now. This is not needed anymore, the law. Mas a mudança não ocorre na lei. But the change doesn't occur on the law Porque a lei de Deus é eterna. because the law of God is eternal. A mudança ocorre no pecador. The change occurs on the sinner. Então agora, por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus não tem condenação nenhuma mais. So those who are in Jesus Christ, they have no condemnation again Ok. whatsoever. Agora, nós vamos para o verso 22 para vermos agora a segunda parte do que Jesus Cristo faz em nós. Okay, in verse 22 comes to say the second part, second part of this process, Yes. that what Jesus is doing on us. Verso 22 Okay, 22. diz assim, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Okay, even the righteousness of God, which by faith of Jesus Christ and to all and upon all them that believe, for there is no difference. O que significa para todos e sobre todos? What does this mean? Unto all and upon all. Significa que é algo que é feito internamente e externamente. Means that something is made inside and outside of us. E como que acontece internamente? And how does this happen inside of us? Nós vamos ver agora em João capítulo 14. Okay, John 14 now. João capítulo 14, verso 23. John 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Fazer nele morada. Viver dentro da pessoa. Make our abode, as the verse says, on him. Vamos agora para Colossenses 1, 27. Okay, Colossians 1:17. E nós vamos ver que coisa maravilhosa. Colossians 1:27. Colossenses 1, 17 ou 27? 26 e 27. 26 and 27 now. Colossenses 1, 26 e 27. Aqui fala do mistério que esteve oculto. Vamos ler juntos. Todos acharam? Isso. 26, 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Even the mystery which had been hid from the ages, from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is in Christ in you, the hope of glory.
O que é a glória de Deus? which is what is the glory of God? O seu caráter. His character. Quando o ser humano pecou no Éden, ele perdeu o caráter de Deus. When human being sinned on Eden's garden, he lost the character of God. Agora, o caráter de Deus agora pode retornar ao ser humano. The character of God now can return to human being. Como? How? Cristo em vós. Jesus in us. Cristo vindo morar dentro de você, Jesus come to dwell inside of us, em nosso coração. in our heart. E quando Cristo vem morar em nosso coração, And when Jesus come to dwell in our heart, a mente de Cristo está dentro de nós. the mind of Christ is inside of us. Então eu sou completamente transformado. So I'm completely transformed, E o mistério do Evangelho and the mystery of the gospel começa a se cumprir na minha vida. start to fulfill in my life. Então aquelas coisas que antes eu gostava, So those things I used to love, eu passo a odiar. I hate them now. Porque eu começo a perceber que tem coisas que eu gosto que Deus não gosta. Because I understand there are things that I like that God doesn't like. E como o próprio Jesus vem habitar em meu coração, So when Jesus himself comes dwell in my heart, no livro Desejável de Todas as Nações diz que a mente de Cristo se une à minha mente, in the Desired of Ages say that the mind of Christ gathers or unites on my mind, o coração de Jesus se une ao meu coração, the heart of Jesus unites on mine, e ao fazer a vontade de Deus, eu estarei seguindo apenas os impulsos que brotam de dentro do meu and coração. when I make the will of God, I only follow my natural impulses. A vida of my cristã deixa de ser uma série de regras que eu preciso fazer e é chato, Christian life, it's not anymore an amount of rules, of boring rules. e passa a ser um constante brotar do Espírito de Deus dentro de nós. So it happens to be a constant, Natural, uma coisa natural. a natural behavior of God in me. Yes. Então, o que Prescott começou a entender que ele estava errando? So how Prescott started to understand that he was wrong. Nós vamos falar em termos bem achegados a nós. Okay, let's talk in human language now. Olha só. Imagine que Deus chega para você hoje Okay, imagine that God comes to you today. e diz assim: meu filho, para de fazer tal coisa. Okay, my son, stop doing this. E você ouve aquilo e diz: oh, eu não sabia que para ser um cristão eu precisava deixar isso. Okay, now and then you answer, okay, I didn't know for being a Christian, I was needing to live this away. E aí você pode pensar: ah, eu não pensava que o cristianismo era mais tranquilo. Oh, I thought, oh, what a bore. I thought the Christianism was way more chilly and way more easier. E aí você então diz: tá bom, Senhor, então eu vou começar a fazer isso. Okay, so, okay, my Lord, I will start doing that from now on. E já começou errado. So, you're wrong already. E é assim que muitos de nós começamos a caminhada cristã. So that's why many of us starting our Christian path. Você já percebeu que muitas pessoas, quando vêm a Cristo, Many people comes to Jesus. elas começam com aquele fervor que chamam de primeiro amor? Yeah, they start with that first love, very strong. Quando começa a passar o tempo, aí começa a esmorecer. By the time goes by, that love starts to cool. Por que isso acontece? Why does this happen? A resposta está em Colossenses capítulo 2. The answer is in Colossians chapter 2. Vamos ler Colossenses capítulo 2, Colossians chapter 2, verso 6. verse 6. Em português diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. Olha o que a Bíblia está dizendo, queridos. Look at the Bible now. Assim como você recebeu o Senhor Jesus Cristo, assim também, ou seja, da mesma forma, ande nele. As ye therefore received Christ in Jesus the Lord, so walk ye in him. Assim como você recebeu, assim ande nele. As ye received, as ye should walk on him as well. Como foi que você recebeu Jesus Cristo? How did you receive Jesus? Você começou crendo que Jesus faria tudo por você, You started to believe that Jesus would do everything for you, que foi Ele que morreu por você, that he died for you, que Ele que derramou o seu sangue por você, that he shed his blood for you, que só Ele podia fazer tudo, that only him could do everything, e você começou confiando o tempo todo em Jesus. and you started to trust in every day in Jesus. E isso te deu uma plena experiência com Jesus. And that gives you a good experience with Jesus. E quanto mais de Jesus você aprendia, mais você amava Jesus. The more you learn from Jesus, the more you loved him. Até o ponto que você começou a dizer assim: ok, Jesus, muito obrigado.
until that day you said, okay, Jesus, thank you. Agora é a minha vez Não. de fazer em a forma de agradecimento. Now it's my turn to thank you. E você começou a tentar fazer a vida cristã. Then you try to make your Christian life. E então você começou a cair. So you started to fall down. Porque a Bíblia diz que da mesma maneira que você aceitou Jesus, você deve andar em Jesus. Because Bible says in the same way you accepted Jesus, you should walk on him as well. Ou seja, com a mesma fé, With the same type of faith. crendo que é Jesus Cristo que opera tudo em nós. Believing that Jesus do everything on us. Então Prescott, quando ele lia a Bíblia, So when Prescott used to read the Bible, ele dizia, ok, eu irei fazer isso então. okay, he said, okay, yeah, I'll do this. Mas então ele ia lá e caía. So he started to do, and he fall. Até que ele começou a perceber Until he started to understand que o verdadeiro cristianismo é Cristo habitando em nosso coração e fazendo as obras. the true Christianity is lived by Jesus living on us and do his works. Então, se alguém dissesse para Prescott, você precisa mudar a alimentação. So when someone came to Prescott and said, look, Prescott, you need to change your food now. Você precisa mudar o local que você vive. You need to change your place now. Você precisa mudar a forma que você fala. You need to change the way you speak. Ele começou a perceber que não era mais as suas próprias forças tentando agradar a Deus. He started to realize that wasn't his strengths that weren't pleasing God. Mas sim que ele precisaria manter uma comunhão tão íntima com Deus para permitir que o próprio Deus fizesse a obra. So, but he realized that he should have this intimate relation with Jesus and allow him to work on his life. Nós vamos ver como Deus ensinou isso na Bíblia. We will see how God taught that in the Bible. E vocês vão ver que Ellen White disse que quando as pessoas chegarem no céu, elas vão dizer, foi fácil chegar ao céu. So when people come to heaven, they will say, okay, it wasn't too hard to come here, it was easy. Como que as pessoas vão dizer que é fácil chegar no céu? Okay, how people can say it was easy to come to heaven Se nós vivemos numa labuta tão difícil contra o pecado e a gente fica com medo da porta da graça se fechar. if we struggle every day against sin and we live with this fear of probation closed. Como é que eu vou chegar no céu e dizer, foi fácil? How can he go to heaven and we say, okay, that was easy? Então existe alguma experiência que eu preciso saber. So there is something I need to know then. Então, vamos compreender como que acontece isso. So let's understand Nós vamos how this ver- happens. Desde o Antigo Testamento, Deus tentando ensinar que a vida cristã era mais fácil do que parecia. So since the Old Testament, God is trying to teach us that the Christian life it's more easy than it looks. Nós vamos fazer uma diferenciação muito clara aqui. Okay, let's make some separation here. Muitas pessoas dizem que a vida cristã se torna leve quando a gente não leva em consideração tudo que Deus falou. Okay, many people say that Christian life is light when we do not consider everything that God spoke. Por exemplo, muitas pessoas dizem, você não precisa viver isso tudo, é muita coisa, tenta viver o que dá. Okay, when many people say, okay, you don't have to live all of those principles, live what you can. E as pessoas deixam os princípios de Deus para trás e querem viver somente aquilo que as agrada. Okay, and then people kick the principles of God back and live the principles they choose that they want. Mas isso não é liberdade. But this is not freedom. Nós vamos perceber que o jugo leve de Jesus é verdadeiramente fazer a vontade de Deus da forma de Deus. So we all understand that the light burden of Jesus is actually do the will of God. Vamos ver isso, como Deus ensinou isso na Bíblia. Let's see how God taught us that on the Bible. Veja como foi fácil e como nós complicamos ao longo dos anos. Let's see how we complicate everything throughout the years. Vamos abrir Gênesis. Genesis. Gênesis capítulo 15. Genesis 15, verso 6. verse 6. Deus apareceu para Abraão Okay, God came to Abraham e disse a ele, Abraão, vamos lá para fora da tenda. Okay, Abraham, come out of the tent. E olha o verso 5 agora, o que é que diz? At verse 5. Então levou fora e disse, olha agora para os céus e conte as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. And he brought him forth abroad and said, look now toward heaven and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. O que a Bíblia fala que Abraão fez?
creu ele no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Okay, so and he believed in the Lord, and it was counted it to him for righteousness. Veja como foi fácil. Look how easy it was. Deus falou, God spoke. quando ele creu, When he believed, o que a Bíblia fala que aconteceu com ele? what happened with him? Deus imputou isso como justiça. God counted it to him for righteousness. Mas é tão fácil assim? Is that easy? Is that so easy? Sim. Yes, in fact. Mas para que possamos entender que é simples, mas é profundo, Okay, for you to understand how simple but how deep in the same time. vamos ver Gênesis 1. Okay, let's go back to Genesis chapter 1, the beginning. Verso 3. Okay, verse 3. A Bíblia apresenta um Deus que é um Deus criador. Bible presents as a creating God. Deus cria coisas. God creates things from the zero. Se nós entendêssemos a primeira página da Bíblia, nós não teríamos a maioria dos problemas que temos na nossa vida. If we would understand the first page of the Bible, many of our problems would end. Porque quando eu olho para Gênesis capítulo 1, When I look to Genesis chapter 1, a Bíblia me apresenta um Deus Bible presents me a God que disse, haja luz. who said, let there be light. E ele foi lá colocar a mão para fazer a luz? And did he put a hand in there and do anything? Ele teve que se mover, se esforçar e suar para fazer a luz? Did he sweat it and moved on to come to bring the light? Não. No. Ele disse, haja luz. He said, let there be light. E a própria palavra pronunciada And only his word criou a luz. created light. And there was light. Todas as árvores que nós vemos, e os animais, os peixes, as aves, tudo, Everything on the nature we see, ele só precisou falar uma vez. he only had to speak once. Que a terra produz a erva que dê semente. Okay, the land produces the grass with seeds, E and aconteceu. happened. Então a Bíblia nos mostra que Deus não precisa de matéria-prima para fazer algo. So God doesn't need raw material to do something. Ele só precisa falar. He only needs to speak. Essa é a primeira página da Bíblia. This is the first page of the Bible. Se você se lembrar em Mateus capítulo 8, Okay, if you go to Matthew chapter 8, ali conta a história de um centurião. it tells the story of this Roman centurion. Quantos lembram dessa história, por favor, levanta a mão. How many of you remember this story of the centurion? Tem pessoas que eu acho que não conhecem essa história. Oh, there are people that might not know. Então this vamos ler history. juntos. So let's read this together. Vejam, queridos, que o que nós estamos falando é a verdade mais importante da história desse mundo. So what we are talking here is the most important truth in the history of the world. Porque é esta mensagem que o Espírito de Profecia diz que vai iluminar a terra com a sua glória. Because it's this same message that the Spirit prophecy says that will enlighten the land, the planet with His glory. E se você entender isso, And você when vai you understand that, experimentar isso. you will experiment this. E eu vou trazer alguns testemunhos para vocês. And I'll bring some witness for you. Para que vocês possam ver que quando nós compreendemos, Deus permite a gente viver essas Then coisas. when we understand, God allows us to live these things. Vamos ler aqui então, Mateus capítulo 8, Okay, Matthew chapter 8, verso 5. verse 5. Diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, and grievously tormented. And Jesus said unto him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. O que ele esperava que operasse a cura? What the centurion hoped the servant could be cured? By what? Olha o que ele disse: Senhor, o Senhor não precisa ir lá. The Lord, you Don't need to go there. don't need to go there. Yes, Você to não my house. precisa ir, o Senhor não precisa colocar a mão. You don't need to put your hand in anything. Somente diga uma palavra. Just only say a word,
Este homem não era judeu, queridos. This man wasn't a Jewish. E quando Jesus ouviu ele dizer isso, And olha a reação de Jesus. when Jesus heard him saying this, look at how Jesus reacted. Jesus disse, a Bíblia diz, verso 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. And when Jesus heard it, he marveled, and he said to them that followed him, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Nunca encontrei uma fé como essa em Israel. I have never found such faith even inside of Israel. Em Israel eles pedem sinal, In Israel, they ask for signs, pedem que apareça coisas para eles, to appear to them marvelous things and pede great signs. 50 confirmações, They want 50 confirmations of the word of quer que eu Jesus. apareça e diga, é isso mesmo. Get something great appears and say, yeah, this is the truth. Mas este homem disse, Senhor, basta uma palavra. But this man, this Roman man, gentleman, say, okay, Lord, one word of yours, E isso é suficiente. and this is enough. Então Jesus disse, o quê? And Jesus said, what? É como se Jesus dissesse, você entendeu a primeira página da Bíblia? Okay, Jesus might be thought, look, you understood the first page of the Bible. Nenhum destes grandes mestres entendeu. None of these great masters of Israel, none of them understood. Ele entendeu que quando Deus fala, aquilo é criado. Okay, so this Roman man understood that when God speaks, something is created. Então Jesus olhou para ele e disse, vai, teu servo vive. So Jesus said unto him, go, your servant lives. E quando Jesus disse vai, o que aconteceu? So when Jesus said go, what happened then? Imediatamente o servo daquele homem foi curado. Immediately that servant was healed. Olha ainda no capítulo 8 aqui, verso 2. Even on chapter 8, back to verse 2. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. And behold, there came a leper and worshipped him, and saying, Lord, if you wilt, thou canst make me clean. Verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. Assim que Jesus pronunciou a palavra, o que aconteceu? And immediately his leprosy was cleansed. Imediatamente foi curado. Immediately he was cleansed. O evangelho está cheio dessa verdade. The gospel is full of this truth. Jesus falava Jesus e spoke, aquilo acontecia. and that happened. Deus é criador. God is a creator. Então, quando Deus falou para Abraão, So when God spoke to Abraham, você é justo, you are righteous, imediatamente foi criado justiça em Abraão. immediately was created righteousness on Abraham. Queridos, a Bíblia não é um livro de histórias somente. The book is not a simple book of histories. São livros que é um livro que é uma palavra viva. This book is a living word. Quando Deus fala, isso acontece. When God speaks, something happens. Quando você lê a palavra dizendo, quero, fica limpo, When we read this, yes, be clean or cleansed, be cleansed. se você crê no que você está lendo, If you really believe this, você experimenta a realidade desse verso. you experience the reality of this same verse. Sabe por que não vemos mais os mesmos milagres e o mesmo poder de Deus na nossa vida do que era no passado? You know why we don't see this type of miracles on our lives like they were happening in the past? Porque nós olhamos para essas histórias como apenas histórias do passado. Because we look to these histories and we say, okay, these stories from the past. They Histórias para happened. contar para crianças. Histories for the children, E não como a palavra do Deus vivo que cria o que está sendo dito. and not as the word of the living God that creates things. Diga. Exatamente. Exato. Quando Deus fala, aquilo é criado. So when God speaks, something is created. Hebreus capítulo 1, Hebrews chapter 1, do verso 1 ao 3, verse 1 to 3. diz assim, havendo Deus antigamente falado... Pode ler também. querido. Vamos esperar aqui. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, agora verso 2. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Agora, olha só que interessante. Veja o que a Bíblia fala, que Deus falou muitas vezes no passado aos pais pelos profetas e fala a nós nesses últimos dias por quem? Pelo Filho. É só God, Hebreus 1, yes, God, whose sundry times and in grievous manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath this last day spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he had made the worlds. No verso 3 diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. In verse 3, he is upholding all things by the word of his power. Isso significa que Deus, quando ele fala algo, When he speaks something, ele não precisa repetir aquilo, he doesn't need to repeat that, porque a palavra que é falada, que cria, because the spoken word that creates é a palavra que sustenta. is the word that upholds all things. Vamos olhar de forma mais prática. Let's look at this more practically. Muitas vezes a gente pensa, mas hoje eu estou bem com Deus, mas quem vai me dizer se amanhã eu não vou cair? Okay, today I'm good with God, I have a good relation with God, but I don't know if tomorrow I will sin. Deixa eu fazer uma pergunta para todos. Let me ask you something today. Quantos aqui já acordaram ansiosos e suados com medo de o sol não sair naquele dia? Okay, how many of you have wake someday afraid with fear that the sun couldn't born for you that day? Quantos já fizeram isso? How many of you have done that? Alguma vez você já olhou para cima e disse, é melhor ir para casa rápido antes que aquele sol caia. Pode ser que ele caia hoje. How many of you has looked to the sun and say, look, I have to go home before the sun falls on me? Alguém já pensou isso? E por que ninguém pensa isso? Why does no one thinks on this, about this? I mean, the sun falls down. É uma possibilidade? Is this a possibility? Mas por que ninguém pensa nisso? No one thinks about this. Por quê? Porque mesmo que a gente não entenda Gênesis 1, Even if we don't understand Genesis chapter 1, nós sabemos, se ele está ali todo esse tempo, ele vai continuar lá. okay, because we see, look, if the sun is there all this time, he will be there. E para nós é algo tão normal And for us, it's something so normal que a gente nem pensa na queda do sol. that we don't even care about the falling of the sun. Agora preste atenção. Now pay attention. O que mantém o sol lá sem cair todos os dias? What does maintain the sun on its own place? Em Gênesis, Deus disse, Genesis, God said, fique aí, stay there. você ficará aí para iluminar o dia. You stay there to enlighten the day. Deus falou quantas vezes isso para o sol? How many times Jesus spoke this to the sun? E até hoje o sol continua lá. And until the day after day, the sun's still there. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. In Psalms 19, when 19 says that the skies or the heaven proclaims the glory of God. Todos os dias você pode olhar para o céu e ver, olha, o sol continua lá. Every day you look to heaven and say, okay, the sun's still there. Ele não vai cair. The sun won't follow. E a mesma palavra que disse que o sol não vai cair, And the same word that said this disse para mim, o pecado não terá domínio sobre você. said the sin won't overcome you. E se o sol continua em pé todos os dias, And if the sun stays on its place every day, Deus é capaz de te manter de pé todos os dias. God is capable to make you stand every day. Você percebe que é sobre a palavra de Deus, não sobre você? Do you understand? All of this is about the word of God. It's not about Não sobre sua capacidade de agradar a Deus, not about your capability to please God, mas sobre a sua capacidade de se abrir para Deus. but about your capability to open your heart to God. Então, quando você entende isso, So when you understand this, nós vimos que a lei é a justiça de Deus. so we see the law is the righteousness of God. Satanás disse que era impossível guardar essa lei por inteiro. Satan said it was impossible to keep this law. Ou seja, não, eles vão guardar uma parte dela, mas tem coisas que é impossível. They will keep a part of the law, but there's some things that it's impossible for them to keep. Então Deus traz essa mensagem de 88, So God brings this 1888 message, nos ensinando que a palavra tem poder para criar o que ela diz. teaching us that the word has the power to create Criar o que ela diz. what actually she says. Nós vamos Seis. então compreender agora a lei como ministério de morte e a lei como sendo uma lei de vida. So we'll understand now the law
is a ministry of death and a ministry of life. Yes. Então veja só, quando Deus falou com Abraão, ele só falou, e qual foi a reação de Abraão? When God spoke to Abraham, what was his reaction? Amém, Senhor. Amen, Lord. Mas lá no Sinai, But there on Sinai, aconteceu algo diferente. something different happened. Precisamos compreender isso, que é uma das coisas mais importantes para a nossa vida. We need to understand this because this is one of the most important things in our lives. E nós vamos ver que mesmo nós, muitas vezes, sendo pessoas que conhecem a lei de Deus, Even us knowing the law of God, nós não sabemos a forma correta de olhar para a lei de we Deus. don't look it correctly. Vamos correndo para Êxodo 19. Okay, let's up to Exodus 19, very fast. Exodus 19. Isso é extremamente importante. Êxodo 19, verso 5. Okay, verse 5. Diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Okay, now therefore if ye will obey me, my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Deus diz: se vocês guardarem a minha aliança, If you keep my covenant, mas ele não tinha dado os mandamentos ainda para o povo de but he Israel. hasn't give the commandments for the people. Que aliança ele estava se referindo? What kind of covenant he was referring? A aliança que ele fez com Abraão em Gênesis 15. The covenant he made with Abraham in Genesis 15. E qual era o fundamento da aliança dele com What Abraão? was the foundation of this covenant? A palavra. The word. Eu falo, I speak, você recebe a you palavra receive the word, e ela opera. and that operates on you. Então veja que Deus, antes de aparecer no monte, So before ele disse, God appears into the mount, ele disse: guardem minha aliança. he said, keep my covenant. Porque se vocês guardarem a minha aliança, Because if you keep my covenant, vocês me serão um reino de sacerdotes e povo santo. you'll be a kingdom of priests and holy people. Porém, quando Deus veio ao Monte Sinai, When God came to the Sinai Mount, tem muita gente que diz assim: leia Êxodo 20 e você vai ver o que Deus escreveu nas tábuas de pedra. yeah, many people say, okay, go to Exodus 20 and you see what God wrote on those stones. Mas se você reparar no verso 1, a Bíblia mostra claramente que em Êxodo 20, Deus não veio escrever a lei em tábua de pedra. So if you see here in verse 1, you'll see that God didn't came to write only these commandments. O que é que diz o verso 1 aí? Verse 1, Então falou Deus. God spoke in Todas essas palavras. Exodus 20, right? Yeah. Verso 1. Okay, yes. So Exodus 20, verse 1 said, and God spake all these words, saying, and then goes on. Ok. Então qual era a vontade de Deus no Sinai? So which was the will of God on the Sinai? Como era a aliança? Which was the covenant? Deus fala God speaks, e a palavra que ele fala cria o que ele diz. and the word that he speaks creates what he says. Mas o povo não entendeu isso. But the people Quando didn't understand that Deus, at the time. quando Deus terminou de falar os 10 mandamentos, When God ended to speak the commandments, o povo respondeu assim: and the people answered, tudo que o Senhor falou, nós faremos. everything that God spoke, we will do. Ou seja, eles entenderam: o Senhor fala They understood. God speaks, e eu faço. and I do. E a partir daí começou todos os problemas de Israel. And from there on, all the problems of Israel started at the time, and Israel started to go down. E a partir daí, por isso que Deus teve que escrever a lei em tábuas de pedra. That's why God had to write the laws in boards of stone, Porque eles escolheram assim, dessa forma, um concerto com a morte. because they choose a covenant with death. Eles estavam simplesmente dizendo: eu posso fazer as obras de Deus. They were saying, I can do the work of God. E nós podemos fazer a obra de And Deus? we really actually can do the work of God, can we? Não. Poucos dias depois já estavam eles adorando o bezerro de ouro. Short days after, they were worshipping that gold statue. Yeah. Então, quando nós olhamos para essa história, When you look to this history, você começa a entender como receber os mandamentos. you will start to understand how
can you receive the commandments? Quando Deus fala não matarás, When we God speak, you shall not kill, na velha aliança eu olho e digo, ok, Senhor, já que eu sou um cristão, a partir de hoje eu não vou matar. or when we look to the old covenant, we say, oh, since I'm a Christian, I won't kill from now on. Mas quando você entende o poder que a palavra de Deus tem, But when you understand the power of the word of God, quando a palavra diz não matarás, when the word says you shall not kill, se você recebe essa palavra, when you receive this word, a própria palavra operará isso dentro de você. the word itself will impress you, transform you. Então, em vez de olhar Deus ordenando como um pai severo, dizendo, você não vai matar, And instead of we look in God and see that severe father say, you shall not kill, você agora olhará para um Deus dizendo, filho, se você guardar a minha palavra, como Jesus disse, now we look to God and we see and we say, what? nós vamos ver Deus dizendo, quando eu vier habitar em você, When I come and dwell on you, não matarás. you shall not kill after that. Quando eu habitar em você, When I dwell on you, não adulterarás. you won't commit adultery. Eu habitando em você, When não furtarás. when I dwell on you, Porque you esse é o shall meu not caráter. steal, because that is my character. Vocês entenderam isso? Do you understand this? A lei que estava em tábuas de pedra fora de mim, This law was written in boards of stone boards outside of me, em vez de ser escrita numa pedra morta, instead of being written on that stone. a Bíblia diz que Jesus é uma pedra viva. The Bible says that Jesus is a living stone. Jesus vem habitar em meu coração. So Jesus comes dwell in my heart. Então eu passo a viver a lei de Deus de todo o meu coração. So from there on, I'll start living the law of God with all of my heart. Então tudo que Deus falou So everything that God spoke não existia dentro de mim. didn't exist inside of me. Mas quando eu recebi essa palavra, When I received this word, Deus criou isso em mim. God created this in me. Isso não é incrível? Isn't this incredible? Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4. Okay, 2 Corinthians chapter 4. Diga. Mas Cristo vive em mim, exatamente. Exatamente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Diz assim, ó. Verse 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in peace of Jesus Christ. Veja o que ele está dizendo aqui. Look at what he says here. Assim como no princípio havia trevas, Such as in the beginning there were darkness, Deus chegou e disse, haja luz. God came and said, be light. Deus hoje vem ao meu coração de trevas e diz, haja luz. God came on my dark heart, full of darkness, and he says, be light or have light. E Jesus é a luz. And Jesus is the light. Então Jesus vem habitar em meu coração. Jesus come to dwell on my heart. E agora, pela comunhão com Jesus Cristo, And now with the communion of Jesus, tudo aquilo que eu não conseguia fazer, everything that we couldn't do, Jesus faz. Jesus is doing now. E agora nós vamos ler o que o Prescott fala e vocês vão perceber a experiência dele, que é justamente o que ele entendeu. Now we're going to understand the experience of Prescott. Veja só o que ele diz. Aqui, ó. Cristo, como homem, lutou a batalha da vida e venceu. Como meu representante pessoal, ele conquistou essa vitória para mim. E assim sua palavra para mim é, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Vou pular aqui, ó. Aqui. Posso, portanto, dizer com profunda gratidão, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Minha dificuldade estava relacionada ao fato de que eu não estava atento ao fato de que a vitória é um dom. Preste atenção nisso. A vitória é um dom ou um presente, já conquistado e pronto para ser concedido a todos que estiverem dispostos a recebê-lo. Assumi a responsabilidade de tentar conquistar o que ele já havia conquistado para mim, e isso me levou ao fracasso. Isso é impressionante. Pode ler. And Christ, as a man, fought the battle of life and won. As my personal representative, he conquered that victory for me. And like this, his word is for me. His word for me is
Agora me fugiu também. Rejoice, I beat the world. Yeah. So Pode ser. I can say with profound gratitude, thanks to God that gave us the victory for our Lord Jesus Christ. My difficulty, my issue was related to the fact that I wasn't with attention. I wasn't paying attention to the fact that the victory is a gift already conquered and ready to be conceded to those that are available to receive it. I assumed the responsibility to try to conquer what he had conquered already for me, and that led me to failure. Todos entenderam isso? Veja que a vitória é um presente. Victory is a present. Não é algo que você tem que ficar ali suando para tentar conquistar. It's not something that you have to sweat to conquer. Cristo já conquistou para você. Jesus conquered it for you. Então, se na vida cristã você se deparar com dificuldades, If on Christian life se você se deparar com dificuldades, you find some difficulties, você não deve olhar para a dificuldade e pensar, isso aqui é muito difícil, não dá para viver. okay, you should not look at the trouble and say, oh, this is too hard, I cannot live this. Você precisa entender e lembrar que Jesus Cristo já tem esta vitória como um presente para você. So Jesus has this victory as a gift for you. Antes de cada tentação já existe a vitória. Before any temptation, the victory is already existing. Então, quando ele diz, eu assumi a responsabilidade de tentar conquistar o que ele já havia conquistado para mim, isso me levou ao fracasso. So Prescott said, I assume the responsibility on try to conquer what Jesus had conquered for me already, and that led me to failure. Em termos práticos, Practical terms now. imagine que você tem problema com raiva ou ira. Well, let's imagine that you have some problem, some trouble with anger or rage, E você começou a ser um cristão. and you started to live as a Christian now. E você, como cristão, diz, eu não posso ficar irado com as pessoas. Okay, I cannot be angry with all the people. Não posso ficar magoado com as pessoas. I cannot be hurt with the people. E só que você começa a se deparar com situações But you start to come to some situations que aquilo surge dentro do seu coração. that those things come on inside of your heart. E você começa a dizer, eu não poderia ser assim porque eu sou um cristão. Oh, I could not be like this because I'm a Christian. Mas você não tem poder para colocar a mão dentro do seu coração e tirar isso. But you don't have the power to rip that out of your heart. A única maneira de vencer isso The only way to overcome this é perceber que a vitória, ela vem junto com Jesus Cristo. is to understand that the victory comes with Jesus. Ele diz, a vitória é inseparável do próprio Cristo. This victory is Inseparable. inseparable of Christ himself. E quando eu aprendi a receber Cristo como minha vitória por meio da união com Ele, When I learned to receive Christ as my victory, eu entrei em uma nova experiência. I came into a new experience. Queridos, a nova experiência começa quando você começa a perceber que é Cristo que opera tudo em nosso coração. Your new experience starts when you understand that it's Jesus that operates everything on your heart. Ele diz, não quero dizer que não tive conflitos. I say, okay, I don't mean that I have no conflicts or neither commit mistakes. Muito pelo contrário, mas meus conflitos ocorreram quando influências foram exercidas sobre mim para me induzir a perder minha confiança em Cristo como meu salvador pessoal e me separar dele. For the country, but my conflicts started to occur when outside influences will come over me to make me lose my confidence in Jesus as my personal Savior and separate from Him. Meus erros foram cometidos quando eu permiti que algo se interpusesse entre mim e ele, I commit mistakes when I allow that something put between me and Him, impedindo-me de olhar para o seu bendito rosto com o olhar da fé. stopping me to look to His shiny face with a look of faith. Quando eu fixo meus olhos no inimigo, nas dificuldades, em mim mesmo, em meus fracassos passados, perco o ânimo e falho em receber a vitória. So when I put my eyes on the enemy, on the troubles, on myself, on my past failures, I lose my strength and I fail to receive victory. Portanto, olhando para Jesus é o meu lema. So therefore, look to Jesus is my goal. Olha isso, queridos. Look at this. Ele está dizendo,
que ele começou a perceber que não existe algo abstrato chamado vitória. So he started to understand there is no abstract thing named victory. Victory is not an abstract and not a lucky thing. Vitória é algo que você recebe mediante Cristo. Victory is something that you receive by Jesus. Cristo sempre vence. Christ always wins. E quando Cristo vem até mim e eu permito que ele entre em meu coração, eu serei como o sol. And when I allow Jesus to come in my heart, I will be as the sun. Eu não estarei preocupado se eu vou cair amanhã, ou se eu vou cair depois, ou se eu vou cair depois. I won't be worried if I will sin tomorrow or the day after tomorrow. Porque a mesma palavra que mantém o sol até hoje Because the same word that maintains the sun on its place vai me manter em santidade todos os will dias. maintain me on holiness every day of my life. Deus seja louvado por isso. Praise God for this. Então, quando observamos essa bendita realidade, When we see this reality, a vida cristã passa a ser muito mais doce. so Christian life, it's much more sweeter from now on. Porque digamos que eu vou ler algum livro que me fale as coisas que eu preciso deixar de comer como um cristão. Okay, let's imagine that I read a book that said that I need to leave things, I need to let things go away, not stopping to eat some things as Christian. Como agora eu irei olhar para essas coisas? Okay, how do I look now to these things, something that stops me to eat what I like? Deus fará isso em meu coração. God will do that on my heart. Eu não consigo fazer isso por mim. I cannot do this by myself. Mas Jesus Cristo vivendo dentro do meu coração, But when Jesus lives in me, Ele é a força, He is the strength, Ele é o poder. He is the power, E tudo que Ele falou, and everything that He spoke, a própria palavra falada faz. the word itself can do. Queridos, isso é simples ou não é simples? This is simple or it's not simple? Very simple, actually. Very. Muito simples. Então, veja que essa palavra, essa realidade, dessa forma como nós estamos falando, So this word living on this same reality, isso, se as pessoas compreendessem no passado, nós nem estaríamos aqui hoje. if people at the time in 1888, if they didn't understand that as they should, we wouldn't be here today. Porque Jesus Cristo já teria retornado. Because Jesus will return to earth already. Agora eu quero ler uma parte final aqui desse livro. Let me read something more for this book. Ele diz assim: vivendo sua vida de vitória em mim, ele me concede a vitória. Okay, living his victorious life on me, he concedes me the victory. Agora aqui na frente. Deixa eu passar aqui. Pronto. Agora ele vai falar sobre qual é o esforço cristão. Okay, now which is our Christian effort? O que eu tenho que fazer? What do I have to do? Qual é a minha parte? Which is my job? Olha a resposta. Meu esforço é direcionado não para fazer as coisas por mim mesmo, mas para não impedir Jesus de fazer. Okay, my effort is straight for not doing things by myself, but not to stop Jesus of doing it. Meu único medo é que de alguma forma eu perca minha comunhão pessoal com ele, My only fear is that somehow I might lose my personal communion with Him, porque eu sei que enquanto isso for mantido plenamente, ele cuidará do resto. because I know when this was plainly maintained every day, He will take care of the rest. Ele operará em mim tanto o querer como o realizar, se eu disser a ele do fundo do meu coração, seja feita a tua vontade. He will work on me the want and the make, if I said unto Him from the bottom of my heart, be done thy will. Isso não é uma vida de facilidade e prazer egoísta. Isso significa devoção completa e fazer o bem, mas já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. This is not a type of life of easy stuffs and selfish pleasures, but this means complete devotion and do the good, choose to do the good. But now it's not me that lives, but Jesus lives in me. Tem um livro chamado Que Farei para Herdar a Vida Eterna. There is a book called What Do I Do to Inherit into Eternal Life? Alguns aqui já leram esse livro? Some of you have read the book already. How many of you? Okay, some of you. Você lembra que ela conta a história, a história da garrafa com o marido? Do you remember that history from the bottle? She told the history from the bottle between her and her husband. Creio que era uma garrafa, não lembro It was direito. a bottle, I guess. Mas ela diz que o marido dela fazia coisas que irritavam ela. But she says that her husband used to do things on purpose to irritate her.
to E be ela upset. já era da igreja desde que nasceu. Ela nasceu na igreja. And this woman, she born in the church. So Ela era to speak. esposa de pastor. She was a wife of a pastor. E quando o marido dela fazia essas coisas, Margaret Davis, Margaret Davis, when her husband used to do this stuff to irritate her, ela ficava com muita raiva dele. she'd get very angry from him E ela achava que ela estava correta, porque quem fazia era ele. because she thought she was correct because he was the one that was upsetting her. Então, quando ela se irava na frente dos filhos, por exemplo, When she got mad in front of children, ela dizia, não, ele é o problema. and she said, he is the problem. Se ele não fizesse isso, eu não reagiria assim. If you wouldn't do that, I wouldn't react like this. Até que ela entendeu a mensagem de 88. Until she understood the message of 1888. Gálatas 1:4 diz que o presente século mal, ali diz que Cristo veio nos livrar do presente século mal. Okay, in Galatians 1:4 says that. Let me read. Let's read. Yeah. Veja que coisa maravilhosa. Gálatas 1:4. Veja o que ela entendeu, queridos. Olha só. Who gave himself for our sins that might deliver us from the present evil world according to the will of God and our Father. O presente século mal. The present evil world. Quando nós falamos do presente século mal, a gente pensa, é o mundo lá fora. Okay, when we talk about the present evil world, we think, okay, it's the world outside. E por que a gente pensa que é tudo o que está ao nosso redor que é o presente século mal? Because why in the world do we think that the present evil world is everything which is around of us, outside of us? Nós começamos a perceber que, na verdade, não é lá fora o problema. So we start to understand that the problem is not outside. Porque se nós dissermos qual é o problema do mundo, nós poderíamos dizer, é assassinato, é adultério. But when we say which is a problem of the planet, of the world, we say, okay, assassin, adultery, and all those stuff. Mas de onde vêm essas coisas? But where those things come from? O riacho faz brotar assassinato? Okay, does the brook, the river, makes any assassination, any crime? Não. De onde vem? Where does it comes from? Our heart. Então, o presente século mal que Cristo veio me livrar So this present evil world that Jesus come to set me free, é o meu próprio coração. it's my own heart. Então, quando ela começou a perceber que o problema não estava fora dela, So when this woman started to understand that the real problem was not outside of her, ela começou a perceber que o problema era ela e so não o she marido. started to understand that the problem was herself and not the husband. E ela disse que ela sempre se irritava com ele. And she always got upset with him. E ele continuava fazendo. And he was keep doing all the things to upset her. Quando ela percebeu que o problema era ela, When she understood that the problem was herself, ela começou a orar a Jesus. she started to pray to E Jesus. disse, Jesus, eu não consigo fazer isso. I said, okay, Jesus, I cannot do O this. Senhor sabe que eu odeio quando ele faz isso. You know that I hate when he upsets me, Mas eu não posso colocar minha mão aqui dentro e tirar isso que eu sinto. but I cannot take these feelings away by myself. Então eu vou ter mais comunhão contigo. So I should have more communion with you. Crerei no poder de sua palavra I will believe in the word of thy e word, permitirei sua palavra operar isso em mim. and I allow your word change me. E assim ela passou a buscar mais a Cristo. So she started to seek more Jesus Até que chegou um dia until that came a day que o marido fez a mesma coisa that the husband came and do the same thing to upset her, e ela não sentiu nada. and she hasn't felt anything. A mudança foi tão forte The change was so strong que vizinhos pediram estudo bíblico quando viram a mudança na face dela. that the neighbors asked for Bible studies when they saw the change even on her face. Imagina, Imagine this. um cristão há anos no evangelho, A Christian years studying the gospel, tentando muitas vezes dar estudos bíblicos para trazer pessoas para a igreja, trying to give biblical studies to bring people to the church, apenas pelo fato de buscar mais a Jesus, just to the fact that seek more to Jesus. fez mais em poucos dias o que ela nunca fez em anos. Yes, to seek Jesus, to seek for Jesus more, do in a few days that what people cannot do in years. Qual é a primeira reforma que nós precisamos em nossa vida? Which is the first reformation that we need in our lives? Nossa reforma do tempo com Deus. The reformation, that reform in the time that we pass with God. A reforma da nossa comunhão com Deus. The reform of our communion with God. Quando nós tivermos isso, When we'll have this on our lives, todas as outras reformas serão uma consequência. all of other reforms that we will do will be only a consequence of this. Porque quando você começa a experimentar o poder de Jesus Cristo em você, Then we start to
to experiment the power of Jesus in you, Não que você se torna poderoso. you not only became powerful just like that. Justificação pela fé é o homem sendo humilhado diante de Deus. Justification by faith it's man being humiliated towards God. Mas quanto mais você é humilhado na presença de Deus, The more humiliated in the presence of God, quanto mais fraco você se torna na presença de the Deus, weakest you become in the presence of God, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. the power of God will get perfect or be perfect on your weakness. E assim você recebe o poder que ninguém nesse mundo consegue superar. And then after this you will receive the power that no one in this world will able to overcome. E assim você passa a entrar em uma nova experiência. So you start to living a new experience with God. Eu vou contar algumas experiências aqui para vocês. Okay, let me tell you some experience for you today. São experiências que aconteceram comigo So the experience that happened with me before. depois que eu comecei a aprender essas coisas que eu estou passando para vocês. When I started to learn this that I'm passing for you today. Eu não costumo muito contar muitas experiências quando eu estou pregando. So it's not from me telling much of my experience when I preach. Mas o Senhor colocou em meu coração para eu poder compartilhar com vocês But isso. God put this on my heart to share you today. Porque é importante nós vermos essas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Because it's important to understand these things that are happening in these last days. Porque essas coisas são reais. Because these things are real. E essas coisas que eu vou contar são fatores externos que aconteceram. And these things are outside factors, outside happenings that happen with me. Mas olhe para esses testemunhos But look to this witness. como sendo, se Deus fez isso dessa forma, numa situação externa, Okay, if God did this in an outside situation, Deus pode operar também de forma interna em mim. God can operate internally on me. Eu vou contar algumas histórias para vocês, reais, que aconteceram comigo. Yeah, I'm going to tell you some real happenings that happened with me before. Existe um livro True stories. chamado Estudo sobre Fé, Lessons on Faith. Okay, there is this book called Lessons on Faith, yes? E ali naquele livro, And in ele that book, explica de forma detalhada e até mesmo repetitiva the author explains on this book repeatedly o que é fé. what it is faith. Basicamente o que nós falamos hoje aqui. It's basically what we spoke today. Eu me lembro que quando eu comecei a ler esse livro, I remember when I started to read this book, algumas vezes nós íamos para a roça, né, para o campo trabalhar, many times we used to go to the countryside to work. e às vezes nós parávamos um momento para ler um capítulo do livro. Okay, sometimes we stop to read a chapter of that book. E conhecer aquelas coisas para mim era a coisa mais incrível que eu já tinha conhecido na minha vida. And to know those things on the book, those truths, was the greatest thing that have happened on my life. Teve uma vez que nós estávamos lendo um capítulo desse livro So once we are reading a chapter of this book, e eu me joguei no chão and I lied myself on the floor. e comecei a fazer assim no chão. And I started to like fly on the floor, like, Porque era muito incrível conhecer aquelas coisas. because it was so incredible to know this. Saber que a palavra de Deus tinha aquele poder para operar tudo You aquilo. know, the word of God had this such power to operate Eu there. pensava que era apenas livros de história que eu tiraria lições para minha vida. I thought there was only history books that was taking lessons to my life. Mas eu percebi que é muito mais do que isso. But I understood that was much more than that. Teve uma vez que eu estava na casa de um irmão da igreja Once I was in a church brother, e era uma sexta-feira à tarde. and it was a Friday afternoon. E naquela região era muito comum, sempre às sextas-feiras, os bois, eles rompiam as cercas. On that region, I was on that side of Brazil. It was very common that the Friday afternoon, the bulls would break the fence. E naquele dia, nós estávamos trabalhando And that day we were working, e ficamos sabendo que uma cerca que não podia de jeito nenhum ficar aberta foi rompida na sexta-feira. so we knew that the part of a fence that could never be broke was actually broken in Friday afternoon. Mas era uma sexta-feira de tarde. But it was a Friday afternoon. Nós queríamos adiantar as coisas por causa do sábado. We want to fast forward things because of Saturday. Então nós fomos lá para trabalhar na cerca. So we went to work on the fence to fix it. Só que essa cerca ficava num local íngreme. So that fence was in a hilly place. E nós começamos a trabalhar. So we started to work on the fence. Abaixo do local ficava um rio. So below the place, we had a river. Então nós começamos a trabalhar e trabalhar até que chegou um momento So we started to work and work until the time que a parte de cima do martelo, a cabeça do martelo, soltou
e caiu dentro do rio. So, at the time we were working with a hammer, and the head of the hammer, the iron part, jumped away and went into the river. Então o irmão falou assim para mim: e agora o que iremos fazer? And the brother said to him, "And now what? What are you going to do now?" Então eu falei para ele: olha, não tem o que fazer. So, and I said to him, "I don't know what we can do now." Ele pegou 2 pedaços de eucalipto, So he grabbed 2 pieces of eucalyptus, desceu para o rio he down into the river, e começou a procurar a cabeça do martelo. and he started to look with the sticks, with the sticks of eucalyptus, to look for the head of the iron. Porque no local onde a gente estava, ficava a 17 quilômetros da cidade mais próxima. Yeah, our place where we were working was about 70 kilometers of the closest city. E nós não podíamos sair dali por 2 motivos: por causa dos bois e porque já estava chegando a hora do sábado. Well, we could not leave that place to go to the city because of 2 reasons. First, because of the bulls, and second, the Saturday or the Sabbath was coming. Então nós estávamos o que a gente chama no Brasil de beco sem saída. Yeah, that too. Yeah, we call that too. Yeah. So we were in the dead. At the time, we were found ourselves in the dead end. Yes. Então, naquele momento, quando nós estávamos naquela situação, When we were in that situation at the time, o Senhor me lembrou da história de Eliseu. so God remembered me, put in my heart the history of Elisha. E naquele momento eu estava aprendendo de que a fé opera. So on that time, I was about to learning, or I was learning that the faith operates on our lives. Que a palavra que Deus fala cria quando você crê. That the word of God creates when you believe. Então eu disse: irmão, o Deus de Eliseu é o nosso Deus. So I said to the brother, look, the God of Elisha is our God too. Ele sabe que nós não temos o que fazer aqui. He knows that we cannot work like Já this. tentamos fazer de tudo que nós... We tried to do everything we could. Vamos orar. Well, let's pray then. Então nós começamos a orar. So we started to pray. Quando terminou a oração, When the praying finished, eu peguei um pedaço de madeira I grabbed a stick e joguei no rio. and I dumped into the river. E eu disse: suba. And I said, rise up. No mesmo momento, quando o irmão desceu para olhar no rio, In that same moment, that brother came in to look into the river. a ponta do martelo fez assim, ó. No way. The hammer, the edge of the hammer, the head of the hammer just stood up in the water. E nós ficamos assim, Yeah, a gente começou a rir muito, mas de alegria. we started to laugh of joy. E o que é que nós fizemos? What we do? Pegamos e terminamos a cerca. We grabbed the hammer, we assembled the hammer again, and we finished the fence. E agradecemos a Deus por isso And we thanked God for that. e conseguimos guardar o sábado. And he could keep the Sabbath on that day. Era uma coisa simples, It was just a simple thing, mas Deus fez. but God did, E Ele continua fazendo. and He keep doing that on our lives, E continuará fazendo and He isso. will keep do that on our lives if we believe. Se nós crermos, If we believe, a palavra continua tendo o mesmo poder do início. the word keep having the same power at the beginning. And all the histories of the Old Testament, all the miraculous histories, are the same, or could be the same today. E se Ele faz essas coisas de forma externa, And if He can do this in an outside way, Ele pode me dar um novo coração. He can give me a new heart. Ele pode me fazer andar em santidade. He can make me walk in holiness. Ele pode operar tudo que Ele falou que iria fazer em mim. He can do everything that was saying that He could do on me. He can do actually. E se eu continuo nessa comunhão com Jesus todos os dias, And if I keep going in that communion, that close communion with Jesus every day, nós podemos chegar a alturas espirituais que nós nem imaginamos. we can achieve spiritual heights that we never imagined to reach. Você começa a perceber então o poder que Deus traz para todos nós para levarmos o Evangelho. So, can you understand now how much power God can bring us for us to spread the gospel now? Um poder que move montanhas. A power that moves mountains, Um poder que destrona reis. a power that enthroned kings. A Bíblia diz que quando o povo de Deus pregar o Evangelho nos últimos dias, When the Bible says, when the people of God preach the gospel in the last days, os reis botarão a mão na boca. the kings will cover their mouth with their hands. E você sabe por que eles farão isso? Do you know why would they do that? Porque eles verão um poder que eles nunca viram em Because toda a they will história. see a power they have never seen before in history. E eu creio
que nós faremos parte dessa história. And I do believe that every one of us here will be part of that history, of that power. Então eu quero te fazer um convite nessa tarde. So I want to make an invitation to you. O primeiro convite é: The first invitation is invista na sua comunhão pessoal com Deus. invest on your personal communion with God, Tempo com Deus, time with God, oração, praying, estudo da palavra, studying the word, estudo do Espírito de profecia também. studying the spirit of prophecy is important, E conheça a mensagem de 1870. and know this exact message of 1888. Amanhã Tomorrow, eu irei falar da história da mensagem. I will talk about the history of this message, Como essa mensagem veio para nós como um povo. how this message came to us as a people, E como essa mensagem vai finalizar a história do mundo. and how this message will end the history of this world. O Espírito de profecia diz que as pessoas sairão para pregar essa mensagem com seu rosto resplandecendo. The spirit prophecies say that we will come out to preach this message with our face enlightened by the light of the glory of God. Eu já testemunhei isso. I witnessed that already. Eu estava uma vez Witnesses. pregando com um amigo, I was preaching with a friend once. e então eu comecei a dar estudo bíblico online para uma pessoa. Started to give biblical studies online to someone. E naquele momento que eu estava dando estudo bíblico, And at the time when I was giving these Bible studies, a pessoa disse assim para mim: that person said to me, olha, no primeiro estudo bíblico que você me deu, on the first Bible study that you gave me, eu sentia como se uma nova vida estivesse entrando em mim. I was feeling like a new life was coming on me. Então eu fui assistir o congresso que vocês fizeram. So I went to watch the congress that you done. E o outro rapaz que estava pregando, And the other guy was preaching. ela disse assim para mim: He said, the woman said to me, quando eu comecei a assistir o vídeo desse homem no YouTube, when I started to watch this video on YouTube, eu não consegui mais olhar para a tela, I could not ever again look to the screen, porque o rosto dele começou a brilhar e iluminou todo o meu quarto. because his face started to shine and enlightened all my room. Isso foi no ano passado, queridos. And that was in the past year, 2023. Aconteceu em 1895, Happened in 1895, mas aconteceu em 2023 também. but happened in 2023 as well. E continua acontecendo. And it's keep happening. Veja o que está acontecendo no mundo hoje. Look at what's happening in the world today. Aqueles que são servos de Satanás, eles são fervorosos na causa de Satanás. Those who are servants of Satan, they are very dedicated to his cause, E nós vamos ser menos do que eles? and we'll be less dedicated than them, Menos dedicados a Deus do que os servos de Satanás? less dedicated to God than the servants of Satan. Nunca. Never. That cannot happen. Nós precisamos ser servos do Deus vivo e verdadeiro. We must be servants of the living and the truth God. E esse poder que foi visto no início, amanhã nós falaremos mais histórias como essas no passado que aconteceu na nossa Okay, igreja. we will see tomorrow more histories of these things from the past. E essas histórias que ocorreram no passado These histories that occurred in the past, precisam voltar a acontecer. they need to happen again today. E então você vai ver o evangelho finalizar a obra como nunca antes. So you'll see the gospel end the history of this world as never you've seen before. E que você seja achado entre aqueles que pregarão com seu rosto iluminado. And we should be among those who preach with enlightened face. Amanhã nós falaremos mais sobre isso. Tomorrow we'll speak about this more. E que Deus possa ter enchido seu coração de fervor nessa tarde. God, my wish is God fill your heart with faith, with belief, on this afternoon. E que possamos ter visto que esta palavra é real. That we should see this word is actually real, is actually truth, E ela funciona até hoje. and it works until the day of today, E funcionará para sempre. and it will work forever. Vamos orar então nesse momento. Let's pray then. Eu vou me ajoelhar. Quem quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Quem não quiser, pode ficar sentado mesmo. Oremos. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de conhecermos, Senhor, a sua palavra nesta tarde. Obrigado, Senhor, por sabermos que a palavra opera e que ela continua operando até hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ver, Senhor, que o Senhor continua tão disposto a fazer grandes coisas como o Senhor esteve no passado. Mas nos ajuda, Senhor.
porque precisamos de Ti. Nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Opere em nosso coração, transforme nossa natureza, Senhor. Nossa mente, nosso corpo também, Senhor. Traz a cura para ele. Senhor, que tudo isso que nós falamos nesta tarde seja uma realidade na vida de todos que ouviram aqui nesta tarde, Senhor. E que o seu poder, Senhor, seja visto em seu povo, para que essa obra termine logo e Jesus retorne o mais rápido possível. Que seja a nossa geração, Jesus. É isso que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, obrigado a todos. Nós agradecemos a vossa presença aqui. We thank your presence here today. Temos encontro marcado então para amanhã. Ok? We are still gathering tomorrow to listen Ivan and the continuing of this message. Amanhã vamos continuar a ouvir o Ivan e o término desta mensagem. Muito obrigado a todos e desejo um bom resto de sábado para todos vocês em nome da Associação O Renovo. Amém. Wish a good Sabbath to all of you in the name of the Renovos Ministry. Thank Amém. you.